Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à disciplina de gestão de águas pluviais. Hoje, vamos dar seguimento àquele assunto que falamos no último vídeo sobre o dimensionamento das galerias de drenagem de águas pluviais e sobre os seus componentes básicos. No último vídeo, nós falamos sobre os critérios, o passo a passo, apresentamos as fórmulas. Vocês viram que são diversos passos. Então é interessante que vocês sigam aquele procedimento. E hoje eu vou mostrar a vocês como que nós tiramos as informações do Google e como que nós colocamos essas informações na planilha. Para isso, então, eu vou utilizar o Google Earth, um exemplo genérico, e uma planilha feita em Microsoft Excel. Essa planilha, depois, eu vou disponibilizá-la a vocês para que vocês possam montar o trabalho de vocês. Então, para começar, vou compartilhar a minha tela aqui. Pronto. Vocês já estão vendo a minha tela. Eu criei aqui, pessoal, uma área genérica semelhante à que vocês têm no projeto, que seria, né, na verdade, a minha área de exemplo seria essa área em verde que vocês estão vendo. E para ilustrar, eu coloquei dois trechos, como vocês podem ver aqui em amarelo, né, na verdade, dois arruamentos, e aí fui fazendo a divisão. Neste exemplo que eu vou fazer para vocês, para não ficar um trecho muito grande aqui nessa rua, eu dividi ele em alguns pontos, né? Então, eu dividi, por exemplo, esse arruamento em dois trechos. Então, eu verifiquei aqui que este é o ponto mais alto, que é o ponto 739. Aqui nós temos o ponto já 738, uma cota mais baixa. Aqui nós já temos uma cota um pouco menor, 734. Então, em uma resultante, nós vemos que a água escoa aqui nesse sentido. Só que a nossa galeria de drenagem, ela vai ter que passar pelas ruas. Então, a gente segue o sentido do arruamento neste caso. Bom, aqui, para ficar trechos menores e facilitar o nosso dimensionamento, eu dividi em três pontos, né? Em três trechos. Por quê, pessoal? Porque a água vai sendo coletada ao longo deste arruamento. E se a gente considerar uma tubulação só, nós temos a tubulação de um só diâmetro. Então, pode ser que neste trecho inicial, essa tubulação seja muito grande. Então, eu vou dimensionar para vocês aqui, né, dividir, né, e vou fazer o dimensionamento do trecho 1, 2, ou seja, do ponto 1 até o ponto 2, do trecho 2, 3, né, ou seja, trecho 2, ponto 2 até o ponto 3, e para isso, eu irei utilizar esta planilha aqui, que depois eu vou disponibilizá-la a vocês. Para facilitar, vejam que eu já coloquei as fórmulas e algumas tabelas aqui para auxiliar, mas não se preocupem que nós vamos passar sobre todas essas fórmulas e elaboração da tabela de uma forma bem simples, bem didática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem pausar o vídeo, voltar e assistir novamente. Então, a primeira coisa que iremos fazer aqui, né, e vou zerar aqui para a gente começar do zero, é colocar os trechos. Neste caso, o nosso primeiro trecho é o trecho 1, 2, que significa dizer que nós estamos indo do ponto 1 até o ponto 2. Esses trechos vão depender de como vocês dividiram a área de vocês. Ok? Então, estes trechos, então, já estão definidos. O que eu vou fazer agora como segundo passo da planilha é colocar a extensão deste trecho. Neste caso, olha, eu vou pegar a régua, que é esta ferramenta aqui do Excel, e vou medir a distância. Eu posso aproximar para pegar o ponto mais preciso possível. Vou marcar aqui, dou um clique, arrasto até o ponto 2, e vou colocar uma localização, na verdade, uma distância aproximada aqui, ó, de 103,27 metros. Essa é a distância do meu trecho 1, 2. Volto lá na planilha, 103,27. 103,27 metros.
Outra informação que eu já posso tirar daqui são os pontos de elevação. Onde que eu olho a elevação do Google Earth? Nesse ponto aqui, nesse local inferior direito, tem a elevação de cada ponto. Então, se a gente colocar aqui o cursor em cima do ponto 1, lá está 739 metros. No ponto 2, 737 metros. Então, eu vou colocar isso. Lembrando que, quando a gente coloca um trecho, o ponto mais acima nós chamamos de montante e o ponto mais abaixo nós chamamos de jusante. Então, aqui, montante, jusante. A nossa tubulação e a água coletada, ela vai escoar de montante para jusante. Então, a cota de montante é 739 e a cota de jusante é 737. Vou colocar estes valores na planilha. Tá aqui, ó, cota do terreno, cota de montante, 739, cota de jusante, 737. Vejam que ele já calculou a declividade, ou I, em metro por metro. Como nós vimos na aula passada, no nosso último vídeo, essa declividade, ela é calculada, e se vocês quiserem relembrar, abram o PowerPoint da aula, né, o PDF, perdão, da aula, que vai estar lá estas fórmulas, que na verdade é a cota de montante menos a cota de jusante dividido pela extensão. Ficou com dúvida? Pode consultar como que está a fórmula aqui, ó. O Excel te mostra os cálculos. Vejam só, célula N4, montante, menos célula O4, de jusante, entre parênteses, dividido pela célula B4, que é a extensão. Então, a declividade aqui já é calculado de forma automática. Nesta planilha, tudo que está em vermelho são itens que vocês precisam preencher ou ao menos verificar se o valor está correto, ok? Então, qualquer dúvida que tiver em relação aos valores, também podem me procurar. Ainda utilizando o Google Earth, nós precisamos calcular a área de contribuição de cada trecho. Está aqui, ó, a área, nós vamos calcular a área do trecho. Então, vamos usar a ferramenta régua de novo. A ferramenta régua. E aí, o que nós iremos fazer? Nós vamos colocar aqui, como eu disse a vocês, vamos dividir essa quadra ao meio, de modo que metade da água vai para cá e metade da água vai para o lado de baixo, aqui, né, ao lado direito. Chamem como vocês preferirem. Então, eu vou colocar um ponto bem aqui, ó, para indicar a metade da quadra e vou fazer, né, desenhar um polígono que simbolize a minha área de contribuição. Detalhe, o polígono não vai até a rede só, ele tem que pegar toda a área que está aqui, ó. Eu falei para vocês dimensionarem dentro dessa área. Então, vejam, e eu tenho que considerar também a borda aqui em verde, pessoal. Então, eu vou desenhando aqui e vou fechar o meu polígono aqui. Vejam que é uma área aproximada. Fazendo isso, ó, ele já calculou a área para mim. 0,4 hectares. Se o de vocês estiver, por exemplo, em metros quadrados, é só vocês clicarem nessa setinha e converter para hectare. Então, vocês têm aqui já a área de contribuição do trecho 1, 2. Lembrando que essa é a área só desse trecho. Então, eu vou colocar lá na planilha. 0,4. E ele já vai converter automaticamente para quilômetro quadrado. Lembrando que 1 hectare é igual a 0,01 quilômetros quadrados. Está aqui na fórmula, vejam aqui em cima. Nesse caso, como é um trecho de ponta de rede, né, não tem nenhuma área acima que contribui. Então, a área total é igual à área de contribuição do trecho. Então, também é 0,4. Já fez a conversão em quilômetros quadrados. Nós vimos também, né, o próximo item, que é o tempo de contribuição, desculpem, o tempo de concentração, em pontas de rede, ele é adotado, está até na diretriz do projeto, sendo igual a 5 minutos. O coeficiente de escoamento, vocês vão escolher de acordo com o uso e ocupação do solo.
Lembrando, quanto mais próximo de um, maior vai ser a vazão escoada e maiores dimensões terão a galeria do projeto de vocês. Nesse caso, eu adotei um coeficiente C igual a 0,5 só para mostrar os cálculos para vocês, mas lá no memorial vocês vão justificar por que escolheram este coeficiente. Com base nisso, pessoal, eu já posso calcular a intensidade da chuva, utilizando a fórmula do IDF. Vocês até já fizeram as curvas IDF das áreas de projeto de vocês. Então, como que eu vou calcular e eu vou fazer essa fórmula aqui no Excel com vocês? O I, eu já tenho aqui os dados, são dados que eu peguei de uma estação arbitrária, já tenho os valores de K, A, B e C, esses coeficientes. Precisa, então, ainda de eu definir o tempo de recorrência, o período de retorno, que aqui eu adotei 10 anos. Lembrem-se que eu falei no vídeo anterior que esse tempo de recorrência ele pode ir de 5 a 20 anos, então eu adotei um meio termo. Quem quiser dimensionar para chuvas maiores, para pior situação, pode trabalhar com 20 anos, ou se quiser reduzir custos, 5 anos. Eu prefiro trabalhar com o meio termo nesse caso. Neste caso, lá no projeto de vocês vão justificar por que vão escolher o TR de vocês. E falta também o T, que é o tempo de duração da chuva. Na verdade, o T eu já tenho. Este T é o tempo de concentração, que para esse trecho a gente adota como sendo de 5 minutos. O TR é 10 anos, então eu vou construir esta fórmula com vocês aqui, ó, em que eu tenho K vezes, o asterisco no Excel é o sinal de multiplicação, o período de retorno, elevado, o símbolo de elevado no Excel é o chapeuzinho, ao coeficiente A, tudo isso dividido por, abre parênteses, tempo de duração da chuva, que é o nosso tempo de concentração, mais valor de B, tudo isso elevado, o chapeuzinho é o elevado, a C. Então, eu tenho o valor deste ponto. Sempre que eu quiser fixar uma célula no Excel, eu aperto F4, ele trava a célula. Mas eu já vou deixar isso travado aqui para vocês. Então, isso é travado, o TR é travado, o coeficiente A também. A única coisa que vai mudar é o tempo de concentração. Então, isso aqui já está prontinho para vocês. Então, nós já temos aqui a intensidade de 148,676 milímetros por hora. Se vocês quiserem mais casas decimais, é só clicar aqui, ó, ou menos casas decimais aqui em cima. 3 casas decimais já é mais que suficiente. Agora que nós temos a intensidade, nós podemos calcular a vazão, utilizando o método racional. Eu vou utilizar essa fórmula, igual a 0,278 vezes C, que é o coeficiente de Runoff, vezes a intensidade vezes A, e porque já está tudo nas unidades corretas. Unidades que nós estamos trabalhando aqui. Então, vamos calcular aqui 0,278, que multiplica o coeficiente de Runoff, que multiplica a intensidade da chuva em milímetros por hora, e multiplica a área de contribuição. Nesse caso, não é a área do trecho, é a área total em quilômetros quadrados. Vou dar um Enter, ele já calculou a vazão como sendo igual a 0,083. Vejam que ele também já calculou automaticamente o diâmetro em metros. O diâmetro é calculado por essa fórmula, que é a fórmula de Manning. Nós estamos trabalhando com um M, como eu disse a vocês aqui, ó, de 0,016, porque é o do concreto rústico, que geralmente é o material das nossas galerias. Sejam por tubulações de concreto rústico, é isso que nós estamos considerando. Se formos trabalhar, por exemplo, com tubulações de PVC, esse valor de N muda. Okay? Então, aqui é para esse valor de N. A vazão nós acabamos de calcular e a declividade já foi calculada lá no início. Então, com isso, nós tiramos o diâmetro. Este diâmetro, como vocês podem ver, ele está em metros. Eu vou até aproximar um pouquinho aqui para vocês terem uma
melhor visão da planilha. Esse diâmetro está em metros. Então, está 0,263 metros. Para transformar para milímetros, é só multiplicar por 1000. Então, isso aqui tem 263 milímetros, seria o diâmetro necessário para escoar esta vazão aqui. Como eu disse a vocês, a recomendação é que o diâmetro mínimo seja de 300. Nesse caso, como o diâmetro mínimo é inferior a 300, nós vamos considerar 300 milímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros. Então, até aqui, né, nós já temos a vazão, temos o diâmetro, e este é o diâmetro que nós vamos usar. Bom, nós já temos a cota do terreno, temos a cota de montante, perdão, do ponto 1, e a cota de jusante, que é o ponto 2. Falta eu colocar ainda a profundidade com a qual este coletor vai ser aterrado e qual cota que ele vai ser aterrado. No primeiro trecho, eu defino primeiro a profundidade do coletor para depois determinar a cota. Como eu disse para vocês, está no critério de projeto, no ponto inicial, na ponta de rede, você tem que ter pelo menos 1 metro acima do tubo, 1 metro de cobertura. Então, você tem que ter pelo menos 1 metro de cobertura. Você vai escavar 1 metro, e depois de escavar 1 metro, você vai escavar mais um pouco para colocar a tubulação. Essa tubulação tem quanto? 0,3. Então, qual que vai ser o total que você vai ter que escavar? 1 metro de cobertura mais o 0,3, que é o diâmetro do tubo. Então, na verdade, ó, vou até somar aqui para vocês entenderem, a profundidade do coletor no ponto de montante, ele é 1,3 metros. E agora, qual que vai ser a cota de montante? Até então, nós só falamos profundidade. A cota de montante, ela é igual à cota do terreno menos o que foi escavado. É isso aqui. Então, esta será a nossa cota do coletor a montante. Bom, e agora qual que vai ser a cota do coletor a jusante? Lembre-se da fórmula que eu mostrei no vídeo anterior, na nossa última aula, que a cota de jusante, ela acompanha a cota de montante de acordo com a declividade e extensão. E aí eu mostrei a fórmula para vocês, que a cota de jusante, ela é a cota de montante menos I, que multiplica a extensão do trecho, que é 103,27. Fazendo isso, olha só, nós temos já a cota do coletor de jusante. A cota, a profundidade do coletor nós já temos, falta agora a profundidade do coletor em jusante. Então, como que eu calculo a profundidade do coletor no ponto de jusante? É a cota do terreno no ponto de jusante menos a cota do coletor. Se eu tenho a cota do coletor e a cota do terreno, a diferença entre eles é a profundidade. E vejam que também deu 1,3 metros. De forma automática, ele já calculou para a gente, ó, a vazão de seção plena, a velocidade considerando a seção plena e a relação vazão. Que vazão que é essa? A vazão que nós determinamos aqui, ó. A vazão que nós determinamos aqui, dividido pela vazão de seção plena. E aí nós temos o quê? Esta relação. Vazão sobre vazão de seção plena, 0,756. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir um arquivo que está lá no Moodle de vocês, né? E meu Moodle está até fora do ar aqui, eu vou entrar rapidinho para vocês verificarem aqui. Tem este arquivo que vocês vão ver lá depois de todas as aulas, que é a relação Q sobre QP. Vou abrir ele aqui com vocês, né? Vou fazer uma rotação para ficar mais fácil. Aqui tem a relação Q e QP. Vamos voltar lá só para conferir o valor. O valor relação Q e QP é 0,756.
Com esse valor, eu vou encontrar velocidade sobre velocidade de seção plena. O que eu quero é a velocidade que está projetada para essa tubulação, considerando esta vazão calculada de 0,083 metros cúbicos por segundo. Então, com esse valor Q sobre QP de 0,756, eu vou voltar aqui e vou procurar ou nesta coluna um valor mais próximo de 0,756, ó. Tá aqui, ó, 0,756 nos dá uma relação V sobre VP igual a 1,0993. Eu vou simplesmente digitar este valor aqui, ó, 1,0993. Ele automaticamente ele já vai calcular a velocidade na seção, 1,7, que está dentro daqueles valores que eu coloquei para vocês. Vejam que lá nas recomendações do projeto de aula, eu coloquei que a velocidade mínima é 0,75 e a velocidade máxima é 5. Então, está aqui dentro, então está perfeito, está ótimo o nosso projeto aqui. E aí nós vamos calcular também, de forma automática, o tempo de escoamento. Como vocês podem ver, o tempo de escoamento, de acordo com a fórmula que está lá também nessa aula, é a extensão do trecho, então, que é 103,27, dividido pela velocidade que nós acabamos de calcular. Isso dividido por 60 vai nos dar o tempo em minutos. Se a gente não dividir por 60, igual está aqui, nós vamos encontrar o tempo em segundos, tá, pessoal? Então, nós já temos esse tempo de escoamento. Ou seja, a água desse trecho, ela gasta 1 minuto para sair, 1,01 minuto, para sair do ponto 1 e chegar até o ponto 2. É isso que nós estamos considerando. Então, aqui nós já temos todas as dimensões, todas as variáveis para o trecho 1, 2. Continuando, e agora vocês vão ver que vai ser bem mais rápido. Nós vamos fazer a mesma coisa para o trecho 2, 3. Primeira coisa, vamos pegar a extensão do trecho 2, 3. Vou medir aqui, ó, ponto 2 até ponto 3. Eu só marcar aqui, não tinha marcado. Ponto 2 até ponto 3, nós temos 110,06 metros. Vou colocar aqui, ponto 2 até ponto 3, 110,06 metros. Já vou pegar as cotas. Então, ponto 2 é a mesma cota do ponto anterior, né? Então, agora, o que acontece? O ponto 2, que era o ponto de jusante nesse trecho, agora ele é o ponto de montante. Então, basta eu vir aqui, ó, o ponto de jusante, ó, o ponto de jusante, agora é o ponto de montante, ó, 737. Vou voltar aqui e vou marcar a cota do 3, 733. Vejam, 733. Agora, o que eu vou fazer? Preciso calcular a declividade. Eu vou pegar a célula e vou arrastar aqui, ó, no cantinho, quando aparece a cruz, eu arrasto. Ele copia a fórmula e ele já calcula a declividade. Vejam que é uma declividade bem maior, né? E aí é interessante a gente dividir o trecho justamente por conta disso. Voltando lá no início da planilha agora. Nós precisamos da área do trecho. Área do trecho, então, vou fazer novamente um polígono. Aqui. E agora eu vou considerar da mesma forma, só que agora a contribuição do trecho 2, 3. Olhem só. 2. Né, vou pegar aqui, por exemplo. Aqui eu vou pegar a área do trecho 2, 3, sem pegar esse trecho de baixo, tá, pessoal? Então, vou fazer um arranjo um pouquinho diferente. Vou considerar, né, que a área de contribuição vai ser algo assim, ó. Só para não colocar um trecho sobreposto a outro, tá? Vou colocar um trecho assim.
Essa vai ser a minha área de contribuição. Aí, quando vocês forem fazer do trecho logo ajusante aqui, ó, lembre-se de pegar esse mesmo contorno, tá? Para contabilizar para o próximo trecho. Vocês é que vão definir essas áreas de contribuição. Aqui vejam, olha, o que deu a área? 0,4. Então, a área do trecho também é 0,4. Vou arrastar aqui, vai dar também já a área em quilômetros quadrados. Qual que é a área total agora, pessoal? A área total é a área do trecho mais a área que está acima dele. Então, vejam aqui. Este trecho 1,2 joga água para o trecho 2,3. Então, esta área de contribuição aqui, do trecho 2, também tem que ser contabilizada no trecho 2,3. Então, o que vai acontecer, turma? Vai acontecer que esta área total é igual à área do trecho 2,3 mais a área anterior. Vejam que aqui vocês têm que fazer esse somatório pontual. Não adianta copiar a fórmula aqui de forma indevida, porque senão o dimensionamento vai ser errado. Vocês podem copiar a conversão. Vejam que aqui nós já temos para quilômetro quadrado. Aí falta o quê, pessoal? O tempo de concentração. O que é o tempo de concentração? E aí, quem ainda não viu, volte na aula lá, né, que a gente explica, né, no vídeo anterior, como que é calculado o tempo de concentração do trecho 2,3. Em pontas de rede, nós adotamos 5 minutos. Porém, agora no trecho 2,3, é o quê? É o tempo de 5 minutos que nós adotamos aqui nesse ponto, mais o tempo que a água gastou para percorrer o trecho 1,2. Então, nesse caso, é o quê? Ele é igual aos 5 minutos do trecho anterior, mais quem? Mais o tempo de escoamento que a gente calculou lá no final. Então, aí nós temos o tempo de concentração, que é igual a 6 minutos. O coeficiente de escoamento de runoff é o mesmo. Eu falei para vocês adotarem o mesmo em toda a bacia ou em toda a área do projeto de vocês. A intensidade vai ser calculada da mesma forma. A única coisa que vai mudar é o tempo de concentração. Nesse caso, é só copiar aqui, ó, arrastar a forma, ele já copiou e já calculou. A vazão, da mesma forma. Vejam que a vazão aumenta, porque agora é um trecho jogando água para o outro. Quando a gente fizer o diâmetro, o que vai acontecer? Ó? Olha o que deu. O diâmetro já deu 0,300 e alguma coisa. Né? Então, olha o que já nós tivemos aqui. Nós tivemos um diâmetro maior que 0,3. Na verdade, maior que 300 milímetros. Nesse caso, como é muito próximo de 300 milímetros, né, vai dar 300,25 milímetros. A gente poderia adotar 0,3. Mas, por via de regra, quando passa, né, de 0,3 metros ou 300 milímetros, nós pegamos o diâmetro comercial logo acima. E aí tem uma tabela para vocês aqui embaixo, mostrando. Após o diâmetro comercial de 300 milímetros, qual que é o próximo? É o de 400. Então, se fosse, por exemplo, aqui 310 milímetros, vocês já pegariam o diâmetro de 0,4. Eu vou considerar aqui que é mais do que 300 milímetros, então já vou trabalhar com 0,4. Já vou colocar aqui que o diâmetro adotado é 400 milímetros, porque superou o de 300 milímetros. Então, tá aqui. A declividade já foi calculada. As cotas de montante e de jusante do terreno também. Falta agora o quê? A cota de montante do coletor e a cota de jusante do coletor. Bom, como é o ponto 2, o trecho 1,2, vejam só. Vou voltar aqui, ó. O ponto 2 aqui era o ponto de jusante do 1. E o ponto 2, né, na verdade, o ponto 2 era o ponto de jusante do trecho 1,2. E o ponto 2 é o ponto de montante do trecho 2,3. Ou seja, o ponto de jusante aqui é o ponto de montante de carga. Então, é só eu copiar o valor. 735,7.
Aí a gente pode fazer o quê? Copiar a fórmula, desculpa, e já calcula de jusante. Não lembra como que é a fórmula? É cota de montante menos declividade vezes a extensão do trecho. Já calculou lá. Profundidade, tanto de montante como de jusante, é cota de montante do terreno, cota do terreno, menos cota do coletor de montante. Cota de profundidade do coletor no ponto de jusante é a cota do terreno no ponto de jusante, menos a cota do coletor no ponto de jusante. Vejam que aqui nós temos 1,3 e 1,3. Porém, há um problema aqui em relação a isso. Aqui eu fui obrigado a mudar o diâmetro de 0,3 para 0,4. Então, essa profundidade do coletor, ele não é de 1,3. Ele é de 1,4. Mas por quê? Porque eu mudei o diâmetro. Então, vejam só. Aqui, na verdade, a profundidade do coletor é 1,4. E, na verdade, aqui é 735, o quê? 6, né? Por causa desse 0,1 que está sobrando. Aí vejam que ele já corrigiu tudo para 1,4. Isso eu tenho que fazer manualmente porque eu adotei mudar o diâmetro. Eu escolhi pegar o diâmetro acima. Aqui, essas fórmulas são fixas, eu posso copiá-las aqui, né? E vejam que nós temos várias fórmulas aqui, né, descritas. Nós temos aqui o valor QP, VP e a relação Q sobre QP. Então, da mesma forma, eu vou ver a relação Q sobre QP é 0,4967. Vou voltar aqui, né, no nosso trabalho e vou lá na relação e procuro 0,4967. Aqui ficou faltando um pedacinho. Eu vou considerar aqui, eu acho que está bem próximo aqui, seria o ponto de 0,51. Aqui, ó, relação 0,51, 1,0084. Então, vou colocar aqui como sendo 1,0084. Ele já vai calcular aqui, ó, quando eu arrastar a fórmula, o VP, a velocidade, e o diâmetro aqui, o tempo de escoamento, perdão, de fórmula automática, né? Então, vejam que aqui nós já temos a velocidade desse trecho 2,3 e temos também o tempo de escoamento. Aí, o que acontece? O pessoal pergunta, professor, mas e se a velocidade aqui passar de 5 metros por segundo? Aí, o que a gente faz? Todas as contas aumentando o diâmetro. Então, se aqui, por exemplo, tivesse 5 metros, por exemplo, 7 metros por segundo, nós iríamos refazer a conta, por exemplo, considerando um diâmetro aí de 0,5, né, por aí vai. Se fizer 0,5, vejo que a velocidade aqui já mudou e nós poderemos ter uma velocidade, né, um pouco menor, tá vendo? Vamos ver se o VP é menor, a razão de velocidades é menor. E por aí vai, tá, pessoal? Bom, com isso, nós temos aqui a nossa planilha. Ela já está com os valores, alguns valores prontos, algumas fórmulas fixas. Lembrem-se, tudo que está em vermelho, vocês têm que alterar. Vocês têm que colocar informação. E o que está em preto já calcula automaticamente. Bom, com isso, nós demonstramos o cálculo com as informações do Google Earth. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem que a gente marque uma aula síncrona para discutir sobre isso, eu estou à disposição. No mais, agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.